Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso, 7º ano. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo desta aula de hoje com o seguinte tema: diversidade religiosa e transcendência. Esse é o tema da aula de hoje de ensino religioso. E aqui eu quero te convidar a refletir acerca da diversidade religiosa, ou seja, da diversidade de crenças, de religiões, que tem sua maneira de expressar a sua fé, sua maneira de expressar o seu contato com o transcendente, com o divino, e ao mesmo tempo pensar que caminhos nós temos para acessar, para entender isso. Eu quero te convidar também ao longo dessa aula a entender que cada religião, cada cultura tem o seu jeito de acessar o transcendente, né? De criar um caminho para a transcendência. E esse jeito deve ser devidamente respeitado e acolhido, né? Afinal das contas, nós estamos num país laico e que o respeito pelo outro que é diferente é fundamental para criarmos um mundo melhor, né? E eu quero te convidar para a nossa primeira reflexão de hoje. Bem, quando a gente fala em diversidade religiosa e transcendência, nós temos que entender que transcendência é fazer um caminho ou percurso para além do meu eu humano, né? A transcendência, ela vai, de certa forma, ir além da minha humanidade. Essa é a primeira ideia que nós temos que ter, né? Ela não se detém no nosso limite humano, ele vai além disso, né? Isso ocorre de maneira bem interessante, né? Isso ocorre com certeza absoluta, porque nós entendemos que o transcendente ele vai além da nossa capacidade humana de entender as coisas, né? Da nossa razão, da nossa emoção. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de colocar para você, tá bom? A segunda ideia da nossa aula de hoje está na nossa próxima cartela. É viajar pelo saber de outras realidades que nunca tinha passado pela mente do próprio sujeito em estudo, mas para o seu objeto, isto é, a realidade do que está a ser estudada, né? O que é interessante aqui, né? É entender que nós vamos ter que, quando a gente para pensar em transcendência, nós temos que ver outras realidades que vão além da gente, né? E essa realidade que vai além da gente que vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Tudo bem? É descobrir aquilo que era o desconhecido, né? Então, acessar o transcendente é um jeito de descobrir o que era desconhecido e que vai se tornar conhecido a partir da nossa espiritualidade, no elemento da fé, né? Ok? Esse descobrir o que era desconhecido é que vai ser, de certa forma, esse ir além da nossa humanidade, né? É largar-se do meu egocentrismo para conviver com os outros. É dar a vida para outra pessoa e por aí afora, né? Então, parar para pensar em caminhos da transcendência, ele, de certa forma, ele me convida a ir além do meu eu, né? Ir além do meu eu, mas ao mesmo tempo, esse ir além do meu eu não me exime, não deixo de me responsabilizar diante do outro, né? Ok? Então é uma coisa bem interessante. Esse egocentrismo humano, ele é rompido porque ele de certa forma ele é desafiado no exercício da convivência com o outro, né?
E também significa amar alguém, salvar alguém, dar a minha vida a alguém, conhecer novas realidades, ter novas amizades fora do meu país, fora da minha realidade. Por que não? Né? Presta atenção aqui comigo. Então, quando a gente para pensar em transcendência, muitas das vezes a primeira ideia que a gente tem, transcendência é só Deus. Não. Transcendência também, acho que a maneira como a gente vai encontrar um transcendente, que vai encontrar o divino, também ele vai além do nosso eu humano, nosso egocentrismo, nos provoca a aprofundar nossa convivência com o outro, né? E ao mesmo tempo nos provoca a entender que muitas das vezes o outro pode ser uma ponte valiosa, ou a necessidade daquela comunidade pode ser uma ponte valiosa para acessar o transcendente, para acessar Deus, para acessar o divino, né? Esses dias eu estava estava na verdade em uma comunidade indígena, aqui no interior do Rio Cuieiras, aqui na região de Navilhanas, e aí eu vi uma fala de uma senhora indígena que falava o seguinte: olha, eu entendo Deus a partir do momento que eu entendo eu entendo que Ele está em mim, mas também está nas necessidades da minha comunidade, né? Nas necessidades da minha comunidade. Eu achei tão bonito, ou seja, ela poderia muito bem falar da relação dela com Deus, mas ela estendeu essa relação para o outro, para a solidariedade com os outros, da comunidade dela, né? E aí, na próxima cartela, nós podemos entender o seguinte: por tudo isso, o caminho da transcendência não é algo exclusivo das religiões, mas tem a ver com a postura do ser humano diante da vida. Ok? Então, toda pessoa é capaz do transcendente, né? O próprio os cientistas, né? Eles já falaram sobre isso, né? Essa questão de que o ser humano ele é capaz do transcendente mediante o elemento da fé. E isso não está exclusivo para as religiões, mas tem a ver com a sua postura diante da vida, né? Qual é a minha postura diante da vida, né? Eu diria mais: a maneira como você vai encarar a vida será a maneira como você vai entender o divino, entender o transcendente. O rosto de Deus, que você vai, de certa forma, ter consciência, que você vai ter contato, vai ser também o rosto com o qual você vai encarar a vida. A vida a partir de você mesmo, a vida que está no outro, a vida que está diante também do meio ambiente, a vida no cuidado necessário. E essa postura diante da vida, de certa forma, vai ser o jeito, o reflexo ao qual você vai entender, que você vai acessar o transcendente, que você vai acessar o divino, que você vai acessar Deus nesse caso, né? Isso nas mais diversas tradições religiosas, né? E aqui na outra cartela nós vamos entender o seguinte: o transcendente das diferentes religiões, ele tem diferentes faces e representações, né? E isso ele é muito interessante, dependendo da cultura, dependendo do lugar, ele vai ter um jeito de se expressar, vai ter um jeito de ser representado, né? Aqui a gente está vendo aqui uma figura aqui oriental, né? Que na realidade deles, eles vão, no caso hinduísta, né? Vão colocar tanto os seres humanos quanto animais para representar a sua relação com o transcendente, né? Ok? Na outra cartela aqui, ok, só um minutinho. Nós vamos ver que o transcendente ele tem muitos nomes, cores, formas. Isso quer dizer o quê? Que todas as religiões, dependendo da onde ela é gestada, dependendo da onde ela nasce,
dependendo da cultura onde ela se coloca, que ela germina, você vai perceber que a relação com o sagrado vai refletir justamente o contexto onde aquela religião, onde aquela expressão religiosa ela foi germinada, onde ela foi semeada, né? Um exemplo, eu vou daqui a pouco, né? A maneira como os cristãos se comportam aqui no Brasil, cristãos católicos, é diferente, de repente, da maneira como os cristãos católicos se comportam na Europa. A maneira como, de repente, as religiões de matriz afro-brasileira descendente, elas têm seu culto, seu ritual, elas refletem justamente o contexto da sua raiz lá na África, com os atabaques, com os orixás, né, com as suas múltiplas faces, cores, vozes, jeitos. Isso tem que ser devidamente respeitado, né? E aqui a gente vai dar alguns exemplos rapidamente a respeito dessa ideia de nomes, formas, cores, em que cada religião ela vai se demonstrando, ela vai se mostrando diante do mundo, diante daquele grupo religioso, né? Por exemplo, aqui nós vamos ver Nyanderu ou Maíra, o grande avô, o grande pai, para algumas tribos indígenas, né? Essa é uma expressão, de repente, de Deus, uma expressão, de repente, de ancestralidade, né? De contato com o divino, né? Para algumas comunidades indígenas. Eu acrescentaria aqui uma expressão tipicamente amazonense e de muitas comunidades indígenas, que é Tupana. Tupana. Que também é um jeito de se falar Deus, né? Eu escutei essa expressão lá numa comunidade Santeire Maué, lá na região do Tarumançu, que as comunidades se referiam a Deus como Tupana, né? Mas também Pachamama, a deusa mãe terra para alguns povos andinos, principalmente aqui nossos irmãos e irmãs aqui da região da América Latina, né? Esses países que ficam circundando aqui a Colômbia, o Chile, nós temos muitas comunidades indígenas que chamam a mãe terra de Pachamama, né? Olorum, o criador supremo para os afrodescendentes, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? Olha só o nome, Olorum, o criador supremo para as comunidades afro, né? Os hinduístas concebem 3 poderes transcendentes, né? Brahma, que quer dizer que pelo seu sopro cria, Vishnu, que pela sua forma preserva, e Shiva, que destrói para renovar, né? E aqui a gente vai ver aqui um exemplo, né? Enquanto que um Deus cria, o outro preserva e o outro destrói para recriar, né? Ele destrói para recriar. Então eles trabalham muito essa dinâmica do nascimento, da preservação e da renovação, né? Isso conforme o transcendente nas diferentes religiões também representa o seguinte, diferentes faces conforme a cultura, que eu falei há pouco, né? Por exemplo, Buda, o pessoal pensa que Buda é um Deus, mas não é Deus. É um iluminado que mostra o caminho para todos que podem seguir, né? A gente chama sempre que, na verdade, o budismo, ele pode ser também vislumbrado como uma filosofia de vida, né? A partir dos ensinamentos de Buda, né? E aqui, para os judeus é Javé, o Criador, o Todo-Poderoso, né? Isso a gente já tem mais contato por causa do cristianismo, né? Para os muçulmanos é Alá, o único clemente e misericordioso, né? Muitos cristãos, no caso dos cristãos, já tem a imagem de Jesus, né? Como amor e luz, Deus que se revelou em Jesus e é adorado como Pai, Filho e Espírito Santo, né? A trindade indivisível, né? Mas eu gostaria
que diante de todas as imagens que foram mostradas, nós ficássemos com a seguinte afirmação, né? Os nomes são tantos, as ideias e imagens tão diferentes. Um mundo plural, onde o outro nos enriquece com o seu jeito de ser, de crer e de cultuar. E isso deve ser devidamente respeitado e acolhido, tá? Então, meu caro aluno, minha cara aluna, ao longo dessa aula de hoje nós fizemos uma reflexão sobre os caminhos da transcendência, vimos as expressões como essa transcendência ela se mostra nas variadas religiões, né? E, por fim, nós entendemos que isso deve ser uma provocativa, deve ser um chamado para que você, eu, cada um de nós, possamos acolher essas expressões religiosas, né, como parte da nossa grande casa comum que é a humanidade. Então, com essas reflexões, eu te convido para fazer a DLI de hoje, participa conosco, vem junto que com certeza absoluta nós vamos resolver juntos as duas questões da nossa DLI. Questão de número 1. Vai lá participar do nosso chat de hoje. Por que toda religião aparece como um caminho que conduz o ser humano ao transcendente? Tá? Questão de número 2. O caminho da transcendência é a exclusividade das religiões? É só as religiões que podem falar sobre transcendência? E por quê? Bem, meu aluno, minha cara aluna, olha direitinho, com carinho, participa e vamos que vamos construir a educação juntos.
Que legal, que bom que você está participando conosco, nossa aula de hoje. Quero dar uma grande saudação aos nossos alunos que estão nos acompanhando no interior do estado, de maneira muito especial e acolhedora, do município de Maués, né? Temos alunos até de Maués participando hoje de nossa aula, então sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Bem, vamos então para a resolução das questões de hoje. Questão de número 1. Porque toda religião aparece como um caminho que conduz o ser humano ao transcendente. Porque toda religião aparece como um caminho que conduz o ser humano ao transcendente, né? Vamos então para a resolução dessa questão? Bem, essa é uma resposta pessoal, né? Então cada um pode tecer da maneira que for mais interessante. Mas o nosso comentário é o seguinte: as religiões ela têm a primazia de se apresentar como um importante caminho para a transcendência, tendo em vista o sentido radical do homem que tem sede de infinito diante de sua finitude, né? Então, ela se coloca como um caminho, como uma instituição que, através da fé, através do corpo de fiéis, de pessoas que acreditam, que exercem a fé, pode ser muito interessante, pode ser muito válido para que esse ser humano acesse o transcendente, para que ele realmente tenha um contato mais íntimo e salutar com o divino, com Deus, né? Então, esse é um comentário que nós assim podemos tecer a partir da questão número 1, né? Agora vamos aqui para a questão número 2, por gentileza. O caminho da transcendência é exclusivo, é somente das religiões? E por quê? Antes de respondermos essa questão, eu quero colocar algumas participações, né? A Ellen Kelly, né, ela colocou o seguinte: porque toda igreja é uma religião, né? Então, por isso que ela diz que na verdade um caminho... Desculpa, toda igreja é uma religião, isso. Eu acho que parece que ela concorda. O Igor da Silva diz assim: não, porque cada pessoa tem um jeito de se relacionar com o divino, com a religião, né? com o transcendente. A Thaís Souza dos Santos, ela coloca uma coisa interessante: porque toda igreja é uma religião, né? Toda igreja é uma religião, então eu acho que a exclusividade esse relacionamento entre a religião e o transcendente. Bacana, então, que bom que vocês participaram desse fórum. Realmente, a resposta para isso é uma resposta pessoal, mas eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso, né? Todos vocês, de certa forma, acertaram, mas é legal a gente fazer um comentário, né? Não somente as religiões são as únicas formas de contato com o transcendente, muito pelo contrário, todo ser humano pode acessar a experiência com o divino. Nesse caso, uma pessoa sem religião também pode encontrar e trilhar esse caminho, né? Então, todo ser humano é capaz de Deus. Ele pode acessar o divino, mesmo não tendo uma religião institucional, uma igreja para frequentar. Mas ele tem essa capacidade de acessar o transcendente também. Mas vocês participaram aqui no nosso chat, parabéns pela participação, parabéns pela intuição, né? Pelas intuições trazidas aqui na nossa aula de hoje. E quero te convidar, meu caro aluno, minha cara aluna, a continuar juntos conosco aqui nessa caminhada da educação para construir bonito, né? O nosso ensino, nossas aulas, nossas reflexões no decorrer deste ano letivo, tá bom? Então, um grande abraço a todos e todas e vamos que vamos! A sua aula continua no próximo vídeo.